Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, mês vazio de mim, mês vazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é tua, ai. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é tua, enfim. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder, a teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre
serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas, os céus a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança. Cada momento tu me guias, Senhor. E no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Graça e paz, irmãos. Que Deus esteja abençoando mais uma vez as nossas vidas. Hoje estaremos falando acerca
da vida de um homem chamado José. Estaremos ministrando essa palavra de Deus aos nossos corações e que Deus possa mais uma vez nos dar graça e que verdadeiramente possamos falar aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Eu queria começar lendo o texto de Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este mancebo com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. E eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhes disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-os seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhastes? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Somente até aqui. E para nós começarmos a falar acerca dessa passagem, eu queria primeiro lembrar os irmãos que no decorrer da nossa caminhada, da nossa vida, nós costumamos fazer sonhos, ter projetos, e nós sonhamos, quando criança, nós focamos alguma coisa em nossa mente. Uns querem ser médicos, outros querem ser militares. E às vezes nossos pais também, eles sonham algo assim especial para nós, querendo sempre o melhor, querendo nos um futuro melhor, uma preparação melhor, e eles investem em nós de alguma forma para que os sonhos, às vezes os sonhos que eles não puderam realizar, sejam realizados através do filho. E nós sonhamos e às vezes nós vemos os nossos sonhos, nossos projetos, eles não sendo realizados, eles indo por água abaixo. Mas uma coisa é certa, como está registrado no livro de Jó, capítulo 42, eu sei quando Jó ele se coloca, ele diz que os planos de Deus, os sonhos de Deus, os pensamentos do Senhor não podem ser frustrados. E mediante essa palavra, mediante essa colocação de Jó que está registrado na Bíblia, eu quero dizer também que os meus e os teus sonhos também não se frustrarão. Eu sei que muitos de nós estamos passando por situações difíceis, mas eu sei que Deus ele tem o melhor para nós. E o melhor de Deus nem sempre condiz com o que nós queremos. Uma coisa interessante é que no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 16, diz que isto não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que usa de misericórdia. Então, muitas das vezes não depende de nós,
né, às vezes a conquistar, né, a nossa vitória. Às vezes nós nos esforçamos, mas a Bíblia diz que é Deus que usa de misericórdia. Então nós precisamos esperar, né, no tempo certo do Senhor. Precisamos realmente crer que Deus ele pode fazer o sobrenatural na nossa vida e nós obteremos assim a vitória em Cristo. A Bíblia vem dizendo que José, se nós analisarmos, nós vamos ver que Abraão era bisavô de José e até aos 17 anos nós não vemos assim uma questão de empecilho, uma questão de disputa, uma questão de aborrecimento na vida de José em relação aos seus irmãos. Mas a partir do momento que ele completa 17 anos de idade, aí começa a trajetória na vida de José, porque quando ele tem os 17 anos de idade, a Bíblia vai dizer que o seu pai, Jacó, lhe fez uma túnica de várias cores. Nós sabemos que o Rúben seria o primogênito, porque ele era filho de Leia, mas a Bíblia vai dizer que Raquel era a mulher que Jacó amava e por ela ele havia trabalhado 14 anos, mas José era o filho da mulher que ele amava, que era Raquel, a qual ele havia trabalhado por 14 anos. Jacó agora já está com uma certa idade e ele agora tem esse filho chamado José, o filho da sua velhice, da mulher que ele amava, e ele coloca toda a sua atenção, ele coloca todo o seu foco sobre essa criança, e ele deixa transparecer o quanto ele amava José. E ele lhe faz uma túnica de várias cores. E uma coisa interessante é que essa túnica de várias cores era uma túnica que só era usada por alguém que exercia uma certa autoridade, alguém que tinha respeito. Então ele fazendo essa túnica para José, ele está transferindo, é como se ele estivesse transferindo a primogenitura que era de Rúben, mas havia uma promessa sobre a vida de José. E quando ele conta, de início nós vamos ver que José ele começa a sonhar, ele tem sonhos, ele expressa esse sonho para os seus irmãos, e os seus irmãos não ficam satisfeitos. Até porque depois de Rúben, que era o filho de Leia, tinha Simeão, que seria o segundo após a sucessão de Rúben. Tem também o filho de Dan, que é o filho de Bila, que era da propriedade de Raquel, e Gade, que era o filho de Zilpa. Então teria esses outros irmãos, mas Jacó resolveu fazer essa túnica para José. E uma coisa que nós observamos é que no decorrer da nossa vida, da nossa trajetória, Deus ele não aceita, né, o primeiro nascimento. Por isso que a Bíblia vem dizendo que é necessário o homem nascer de novo. E uma coisa interessante é que quando nós olhamos espiritualmente, nós observamos que Deus ele não aceita o primeiro nascimento do homem. Ele ama o que nasce de novo. Deus ele se revela ao que nasce de novo e Deus ele fala ao que nasce de novo. Então nós vemos que mesmo José não sendo o primogênito, não nascendo primeiro, mas havia uma promessa sobre a sua vida. E é uma coisa interessante que quando ele começa, a Bíblia diz que quando ele conta esses seus sonhos, os seus irmãos ficam muito chateados, ficam aborrecidos, mas o pai guardava isso no seu coração, né? O versículo 11 diz: seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Então Jacó ele tinha certeza, né, de que havia uma bênção sobre a vida de José. E nós vemos que José agora recebe essa túnica, que agora ele passa a ser destaque, ele passa a ser, né, visto de outra forma por seus irmãos, porque sabiam que sobre a vida dele existia uma promessa, sobre a vida de José existia a bênção do Senhor. E eles agora, com inveja, eles começam agora a planejar alguma forma de tirar-lhe a vida de José. Né? O que nós vemos, irmãos, que as coisas só começam a nos afrontar
quando nós tomamos uma postura, quando nós tomamos uma posição diante do Senhor. Até então, se nós não tomarmos uma posição, uma postura, parece que as coisas vão fluindo. Mas quando nós começamos a andar na contramão dessa vida, na contramão da sociedade, nós observamos que nós começamos a ser atacados. Até então, José, até ele não ter a túnica, estava tudo bem. Mas quando ele recebe essa túnica, que agora é um sinal de autoridade, né, um sinal de comprometimento, os seus irmãos agora passam a aborrecer de maneira tal que agora procuram meio de tirar a sua vida. E quando José ele recebe essa túnica, ele começa agora sim sonhar, né? Quando nós recebemos as promessas de Deus, as bênçãos de Deus na nossa vida, aí nós começamos a sonhar. José ele só começou a sonhar quando ele recebeu essa túnica, que era um sinal de autoridade, que era um sinal da sua primogenitura que estava sendo passada. Ele agora começa a ter sonhos, e assim como eu e você, nós temos sonhos também na nossa vida, e às vezes nós perguntamos ao Senhor por que os nossos sonhos às vezes parece que são frustrados, parece que eles não vão se realizar. Parece que quanto mais nós pedimos ao Senhor, quanto mais nós colocamos a nossa questão diante do Senhor, as coisas se levantam, as coisas não vão bem, né? Tudo parece que dar errado, mas é porque o nosso pensamento, o nosso tempo não é o tempo de Deus. E como eu disse para você, Jó capítulo 2, versículo 2, diz que os pensamentos do Senhor jamais serão frustrados. Então, não sei o que você está passando, eu sei que às vezes a luta é muito grande, né? A questão parece que nós somos decepcionados, parece que tudo está dando errado, mas eu quero te dizer que quando nós nascemos de novo, né? Como eu disse no início, Deus aceita o segundo nascimento do homem, e quando nós começamos a nos posicionar diante do Senhor, aí sim as coisas começam a acontecer. Mas uma coisa interessante é que Deus, Ele sempre está e sempre estará no controle de todas as coisas. José, ele era o 11º filho de Jacó, com essa esposa que era chamada Raquel, a qual ele amava. Mas isso não atrapalhava a relação dele com os irmãos. Eles até ignoravam algumas atitudes de José com relação a este. Esta tolerância se deu, porém, até o 17º aniversário do rapaz, como eu disse, quando ele completa 17 anos e recebe essa túnica. E ao completar 17 anos, ele foi agraciado com um presente que à primeira vista causou impacto nos demais. Tratava-se de uma túnica de várias cores. Agora, o que esta túnica tinha de tão importante, ao ponto de causar tantos revés nos demais irmãos? Afinal, José não era o mais velho e muito menos o primogênito de Jacó. O fato é, o primogênito de Jacó, Rúben, tanto que os demais até chegaram a comentar sobre a questão da capa. Este deveria ser Rubens e não o caçula. E nós observamos agora aqui que José, ele recebe essa túnica, ele começa a sonhar. E quando nós projetamos, quando nós colocamos os nossos sonhos na mão do Senhor, nós começamos a sonhar. E parece que as coisas agora começam a caminhar, a dar errado. A convivência com José era suportável até aquele dia, o dia em que a túnica vai fazer a diferença. Por que uma túnica colorida? Porque a túnica colorida naquela época significava autoridade. Jacó está transferindo a autoridade para José, que era o caçula, que era melhor dizendo, não era o caçula, mas era o mais novo. E os irmãos ficaram indignados com essa situação, né, porque eles não aceitavam, até pelo fato, porque eles viam o quanto Jacó amava mais a José do que a eles. Ele deixava isso bem explícito. Isso começou a causar uma indignação muito grande, né, no seio daquela família. Ao dar a túnica para José, Jacó estava transferindo a ele o poder que um dia seria de Rúben, a primogenitura. Como disse, apesar de ser o mais novo, José também era um primogênito, o que acabou gerando ciúmes e inveja nos demais. Depois da túnica, a vida de José vai mudar para sempre.
E é onde nós começamos agora a entrar nesse contexto. José ele destacou-se depois da túnica entre seus irmãos, mas isso foi o primeiro passo. Até José ainda iria se destacar em muitas outras ocasiões, como veremos no decorrer da mensagem. A primeira característica que eu começo a observar aqui nessa questão da túnica é a revelação, que após José, ele recebe essa túnica que simboliza a autoridade, essa vestimenta que agora o destacava dentre os seus irmãos. Ele passou agora a ter sonhos, ele passou agora a ter revelação, e ele tem uma revelação. A primeira delas é que ele vê essa questão dos molhos, que os outros molhos se inclinavam ao dele, o dele permanecia de pé, e os irmãos agora ficaram indignados, perguntando se por acaso ele reinaria, ele seria o maior entre eles. E depois José ele tem outro sonho, né, onde o sol e a lua e as estrelas, né, se inclinam diante dele, porque nós começamos a ter a revelação a partir do momento que nós assumimos uma postura, uma posição diante do Senhor. Quando nós assumimos um papel de comprometimento com o Senhor, nós começamos agora a ser revelados, o Espírito Santo começa a trazer revelação ao nosso coração. Quando nós recebemos um ministério na nossa vida, que é a autoridade que Deus coloca sobre nós, nós começamos agora a ter certas revelações. E com essa questão, logo começa a entender que Deus destacou José para algo mais além, algo que seus irmãos não estavam preparados para enfrentar nem lidar, tanto que se enche de ódio ao ponto de tentar matá-lo. Os sonhos de José causavam mais revolta do que a própria túnica agora em si. Não bastava agora para os seus irmãos que ele recebera esse presente, que o destacaria dentre seus irmãos, mas agora ele começa a ter sonhos. E muitas das vezes nós temos sonhos, e nossos sonhos, às vezes, as pessoas tentam frustrar, porque são sonhos que Deus colocou em nosso coração, são sonhos, são projetos que Deus tem para a nossa vida. E muitas das vezes pessoas que estão ao nosso redor, eles não se contentam, eles não se conformam da forma que Deus ele age na minha e na sua vida. O que eu quero te dizer, meu amado, é que se você tem sonhos em relação ao seu filho, que se você tem sonhos em relação à sua família, à sua esposa, ao seu marido, ao seu trabalho, creia no Senhor, né? Porque os sonhos de Deus eles jamais serão frustrados. Tem essa palavra no seu coração. Talvez o momento que você esteja passando nesse momento, né? Você apresentou seu filho ao Senhor, você apresentou sua filha ao Senhor, e hoje eles estão distanciados, estão afastados dos caminhos do Senhor, mas eu quero te dizer que para quem Deus tem promessa, as promessas de Deus vão se cumprir, porque os sonhos de Deus, eu vou sempre frisar nessa mensagem hoje, os sonhos de Deus não serão frustrados. Então José agora ele começa a ter a revelação dessa questão A primeira característica que José teve foi essa questão do destaque, porque a túnica o destacava dos demais de seus irmãos. A segunda característica foi que da revelação ele começa agora a ter revelação. Ele começa agora a contar-lhes os sonhos. E José, primeiro ele foi vestido de uma túnica especial. Mas no decorrer da mensagem, se vocês forem ler, continuar dando continuidade ao capítulo 37, vai dizer que os seus irmãos, quando ele recebe uma ordem de seu pai para ir até atrás dos seus irmãos e trazer notícia do que eles estavam fazendo, que José ele vai agora em busca, em procura dos seus irmãos, e ele não encontrando, o texto vai dizer que ele encontrou um varão. E esse varão pergunta a José o que ele estava procurando, porque ele estava errante pelo caminho, e ele deu a direção exata para onde seus irmãos estavam indo. Nós vemos aqui, irmãos, essa questão esse varão que se apresenta a José, não era qualquer pessoa. José precisava naquele momento ser direcionado para ir para o caminho certo, um caminho que para nós, ele estava indo em busca dos seus irmãos, ele não sabia o que esperava. E ele, quando ele chega a uma certa distância, porque esse varão direcionou José no caminho certo, os seus irmãos viram ele e projetou no seu coração em matar a José.
E outro, Rúben, falou que não fizessem isso, mas que jogassem ali dentro de uma cisterna. Não havia água naquele momento. Eles tiram a túnica de José. Eles, deixam José despido das suas vestes e jogam ele dentro da cisterna. Então, as primeiras vestes de José, ele é despido das suas vestes, da sua túnica que seu pai lhe deu como presente. E às vezes nós recebemos o presente do Senhor. Aqui eu já estou me direcionando para o lado ministerial. Nós recebemos algo da parte de Deus e chega um dado momento da nossa vida que nós precisamos também nos desfazer disso. Tiraram as vestes de José, as vestes de autoridade, as vestes de destaque, e venderam José para os ismaelitas, para os medianitas. E agora medianitas significa contenda, e agora nós vemos José sendo vestido com vestes de contenda e sendo levado escravo para o Egito. E uma coisa interessante é que, mesmo em tudo isso, José não perdeu o foco, José não perdeu a esperança. José, ele poderia ficar angustiado, ele poderia ficar amargurado, ele poderia ter ficado revoltado, mas José, mesmo sendo vendido como escravo, ele continuou firme, continuou com o foco no que Deus tinha preparado para a sua vida. Eu creio que inconscientemente talvez ele não tivesse noção, mas Deus já havia preparado algo de especial para a vida de José. Quando José encontra-se com seus irmãos, este, tomado pela raiva, tenta matá-lo. Rúben intervém, tenta achar uma forma de salvar o irmão, mas ao se ausentar, seus irmãos o vendem a uma caravana de ismaelita, pois estavam resolutos da decisão de livrarem José de uma ou de outra maneira. José se tornara para eles insuportável. Depois de o venderem, apanham a sua túnica, rasgam-na, sujam-na com sangue de um cabrito, para que Jacó acreditasse no que eles diziam. José fora devorado por uma fera, infelizmente. Essa é a notícia que os pais deram, os seus irmãos deram ao seu pai, falando que ele havia sido devorado por uma fera. Eles pegam a túnica de José, sujam aquela túnica com sangue de cabrito, que seria o sangue da mentira, o sangue do engano, o sangue do ciúme, e dão ao seu pai. E eu fiquei imaginando a dor que se passou no coração de Jacó, porque ele havia mandado José ir atrás dos seus irmãos. E o texto vai dizer mais adiante que Jacó ele chorou muito pela morte de José, porque era o filho a qual ele amava muito. E os irmãos tiveram nessa coragem de trazer essa mentira para o seu pai, sabendo de todo o sofrimento que causaria, talvez até Jacó poderia até morrer com essa notícia, porque já era velho, já era avançado em idade, da questão da perda do filho a qual ele amava. Eles não pensam na dor que eles iriam causar ao coração do pai, porque a raiva era muito grande. Eles queriam de qualquer forma se livrar de José, e não perceberam ou não faziam menção da dor que causaria ao coração do seu pai. José está agora no Egito, sendo vendido como escravo a Potifar, senhor da guarda de Faraó. Então José ele perde as suas vestes de primogênito, sua veste de destaque, sua veste de presente que ele ganhou do seu pai. Ele é vestido com as vestes do medianita, que são as vestes da contenda. E por essas vestes José, como eu disse, poderia acarretar, trazer uma angústia no seu coração, uma dor, uma raiva muito grande. Mas ele não se valeu de nada disso. E agora chega no Egito, ele é vendido a Potifar. E Potifar agora dá novas vestes a José, veste de escravo, de um certo mordomo. E Deus começa a trabalhar na vida de José, mesmo ali na casa de Potifar. E algo interessante que o texto vai nos dizer, que onde José colocava a sua mão, Deus prosperava. Deus fez com que José
tomasse conta das coisas de Potifar, e no tempo que ele ficou na casa de Potifar, tudo que José colocou a mão prosperou a casa do seu senhor, porque Deus era com ele. Eu quero dizer com isso, amado, que onde quer, se você e eu nos mantivermos na posição, guardarmos os mandamentos, os preceitos do Senhor, onde quer que eu e você estivermos, haverá prosperidade, haverá bênção de Deus sobre a minha e a tua vida, porque isso é promessa de Deus. Deus fez com que José, através da vida de José, houvesse prosperidade, mas como as coisas, quando estão fluindo, estão caminhando com uma vontade do Senhor, o inimigo não fica satisfeito, ele se levanta de alguma forma para tentar nos tirar do caminho, nos direcionar do caminho do Senhor. O texto vai dizer também que a mulher de Potifar quis de alguma forma possuir José, e ele sabia, do seu comprometimento com o seu senhor, ele não aceita, ele foge, ela denuncia ele, dizendo que ele tentou tomá-la de alguma forma. José agora é lançado novamente na prisão, e nós vemos esses reveses na vida de José, e parece que as coisas não estão caminhando, não estão fluindo, mas havia já um direcionamento de Deus para tudo isso. Era necessário que ele passasse por todas essas etapas. E uma coisa interessante que nós vemos que a esperança estava no coração de José, a prosperidade estava sobre a vida de José, a bênção estava sobre a vida de José, que mesmo ele lá no cárcere, o texto vai dizer que o carcereiro, ele colocou José como responsável pelos demais presos, porque achou graça em José. Mas essa graça que estava em José era a graça de Deus que estava sobre a vida dele. E mesmo na prisão, José ele começou agora de sonhador, de ter revelação, ele começa agora a interpretar os sonhos. Ele recebe esse dom de interpretação e ele interpreta os sonhos dos prisioneiros, do padeiro e do copeiro. E ele fala para o copeiro: olha só, quando você sair daqui, lembra-te de mim, fala bem de mim diante de Faraó. Mas o texto vai dizer que o copeiro esqueceu de José, e por 2 anos ele continuou preso, até que Deus permitiu que o governador, que Faraó, rei do Egito, ele tivesse um sonho que o perturbou muito, e ninguém conseguia dar revelação, ninguém conseguia dar o entendimento, e ele ficou muito indignado, até que o copeiro lembrou-se de José. E agora Faraó manda chamar José. Antes que José se apresente a Faraó, José ele troca novamente de veste, ele coloca outras vestes, para não se apresentar de qualquer forma diante de Faraó, e ele traz a interpretação do sonho de Faraó, e uma coisa agora a história começa a mudar, tomar outro rumo na vida de José, quando ele dá essa interpretação desse sonho. Essa amizade que ele fez, o copeiro, quando ele traz a interpretação do sonho dos dois, ele agora é levado até a presença de Faraó para interpretar o sonho, e ele agora de sonhador passa a ser o interpretador de sonhos. E uma coisa interessante é que quando o Faraó chama José, ele se apresenta diante de Faraó, ele traz a interpretação, ele fala: olha, tudo do que eu fiz, não é eu que faço, não é eu que trago, não é eu que dou a revelação. Mesmo diante de Faraó, José testifica do Deus vivo a qual ele confiava, que ele fala assim: olha, o meu Deus é que dá toda essa revelação. Ele talvez estivesse correndo o risco, porque ele chegou diante de Faraó, que adorava vários deuses, e ele fala assim: olha, o meu Deus é quem me dá essa revelação. E quando ele dá a revelação dos sonhos a Faraó, a Bíblia vai dizer que Faraó engrandeceu José de tal forma, que abaixo dele no trono, José passou a ser o maioral. José era abaixo de Faraó, ele passou agora a governar o Egito, trouxe as interpretações dos sonhos, dos anos que veriam preceder os anos de fome, os anos de fartura e os anos de fome. E ele deu o entendimento de que construísse mais celeiros, que ajuntasse mais os cereais, para que nos anos difíceis eles tivessem mantimento. E ele agora
foi vestido com vestes reais novamente. Faraó colocou um anel no dedo de José, né, o destacando novamente. José agora volta à evidência novamente, porque ele permaneceu firme na esperança do Senhor. Ele creu, ele acreditou que Deus iria fazer muito mais. Então, de sonhador, de intérprete, agora José passa a ser governador do Egito. E mais à frente nós vamos ver que o sonho que José teve em relação à sua família se cumpriu, porque os seus irmãos vieram ao Egito com seu pai, até porque estavam passando momentos de fome. A terra estava passando por uma escassez muito grande. E agora no capítulo 47, o primeiro versículo do capítulo 47 de Gênesis diz o seguinte: então José anunciou a Faraó e disse: meu pai e os meus irmãos e as suas ovelhas e as suas vacas, com tudo que têm, chegaram na terra de Canaã, e eis que estão aqui na terra de Gósen. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 varões, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: teus servos são pastores de ovelha, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou Faraó a José, dizendo: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante da tua face. No melhor da terra, faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. E se sabes que entre eles há homens valentes, os porás, por maiorais do gado sobre o que eu tenho. E trouxe José a Jacó seu pai, e o pôs diante de Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. Nós vimos agora aqui o desfecho da vida de José, né? Nós fizemos aqui uma síntese rápida, que agora ele apresenta a Faraó os seus irmãos e o seu pai, e Faraó lhe diz o seguinte: a terra está diante da tua face, no meio da melhor fase habitar o teu pai e teus irmãos. Faraó recebe a família de José, né? Pede que ele habite no melhor da terra, que ele coloque, né, os seus irmãos, se houvesse valente, como maiorais do gado, para que tomasse conta. E uma coisa interessante, que Jacó abençoa a Faraó. Então nós vemos aqui, irmãos, toda a providência de Deus, a mão de Deus direcionando José para todos os lados que ele foi. Mesmo ele estando, né, distante, mesmo ele passando por situações de adversidades, a mão de Deus estava com José. O que eu quero te dizer com isso é que também para mim e você, isso aqui é uma lição prática para as nossas vidas, é que a mão de Deus também, ela vai sempre direcionar a mim e a você, onde quer que nós estivermos, né? Por situações difíceis que nós estivermos passando, Deus, ele vai sempre também nos direcionar. A mão de Deus vai estar sobre as nossas vidas, porque nós recebemos também veste de autoridade, né? O Espírito Santo de Deus reveste a nossa vida, e nós temos, né, essas vestes, nós temos sonhos, nós temos, né, revelações da parte de Deus, porque o Senhor é quem faz essas coisas, o Senhor nos faz prosperar. José prosperou, né, em tudo que ele era direcionado, em tudo que ele era colocado, onde José colocava sua mão, né, todos os cargos que lhe eram dados, havia prosperidade, porque a bênção de Deus, a promessa de Deus estava sobre a vida de José, que era o filho da mulher que Jacó amava. Você e eu somos amados do Senhor, né? Deus nos escolheu desde o ventre, nos separou, nos predestinou, nós fomos entretecidos no ventre da nossa mãe, Deus nos conhece pelo nosso nome, não há um fio de cabelo que cai da nossa cabeça sem que Ele o saiba, conforme diz a palavra do Senhor. Então Ele tem promessa para mim e para você: nossos sonhos não serão frustrados. Creia tão somente, a adversidade que você está passando, ela é momentânea,
ela não vai durar para sempre. Deserto, irmãos, não é lugar de morada, é lugar de passagem. Nós passamos pelos desertos da vida, não fazemos dele morada permanente, mas nós precisamos passar, porque o deserto vai nos fortalecer. Deus, quando quer tratar com o seu povo, Deus, quando quer tratar com o seu servo, Ele nos leva para o deserto, e no deserto Ele fala ao nosso coração. E eu sei que o deserto que você está passando na tua vida, o deserto que você está passando talvez no seu casamento, no seu trabalho, creia que Deus vai falar no seu coração grandemente, e quando você passar, você vai prosperar na presença do Senhor, o seu ministério vai prosperar, a sua casa vai prosperar, tudo que você puser na sua mão vai prosperar, porque é a promessa de Deus. Eu não estou falando aqui, não estou pregando sobre prosperidade, mas eu estou dizendo que Deus é que vai te prosperar no que você colocar a sua mão para fazer, porque a bênção de Deus está sobre a minha e a tua vida, porque temos essas vestes do Espírito Santo de Deus que habita em nosso coração e faz morada permanente dentro de nós. E se nós somos filhos do Senhor, Ele diz na sua palavra que os lírios do campo, eles não trabalham, não fazem nada, mas Deus, nem Salomão em todo o seu esplendor, se vestiu como Ele. Dirá a nós que somos filhos do Senhor, Ele vai cuidar de mim e de você. Então você não está só, você tem ministério na sua vida, você tem a presença de Deus, você tem a promessa de Deus, e por mais que as situações não sejam favoráveis, ela não vai ser para sempre, é momentânea, porque Deus vai fazer com que nós venhamos a prosperar na sua presença, com a graça do nosso Deus, porque a Bíblia diz que não só José, mas agora toda a sua família, foram habitar numa parte melhor que existia na terra do Egito. E o próprio Jacó, já na sua velhice, ele também abençoou a vida de Faraó. Faraó foi abençoado por Jacó, porque havia uma semente, uma descendência de Jacó no Egito, que fez com que o Egito prosperasse. Então o Egito prosperou, porque a bênção de Deus estava sobre a vida de um homem. O que eu quero te dizer, amado, olha a diferença que faz a unção de Deus na vida de um homem. Através da vida de José, todo o Egito foi preservado. Mas o Egito foi preservado porque Deus já estava visando a família de José, que precisariam desse mantimento, desse suprimento. Mas o fato é que Deus, Ele te chama, Ele faz você ter sonhos, e de escravo, esse homem passou a ser um dos maiorais do Egito. Assim como Deus chamou Davi, em uma certa ocasião Deus falou assim: Davi, eu te tirei de trás das malhadas, para você se assentar sobre o trono de Israel. Então Deus, Ele te tira de situações difíceis que as pessoas não compreendem, mas Deus vai te colocar no lugar de honra. Deus vai honrar a tua vida, Deus vai honrar os seus sonhos, Deus vai honrar o que você tem colocado diante do Senhor, porque aqueles que são de Deus, a Bíblia diz que o inimigo não pode lhe tocar. E por mais que você esteja passando situação difícil, creia no teu coração que vai haver prosperidade. O tempo da prosperidade vai chegar, o tempo da bênção do Senhor vai chegar na tua vida, na tua casa. Esse deserto que você está passando é um momento de preparação, é um momento de aperfeiçoamento, para que eu e você creamos mais no nosso Deus, no Deus da providência, e Ele vai agir ao meu e ao teu favor. Ele engrandeceu José no Egito, e Ele vai engrandecer a minha e a tua vida, não porque nós merecemos, mas porque nós precisamos, que as promessas de Deus se cumpram. Eu e você, irmãos, nós estávamos distanciados, separados da aliança, mas Jesus nos reconciliou com o Pai novamente. Então, como filhos, nós fomos enxertados na videira verdadeira, e as bênçãos de Deus também estão sobre a minha e a tua casa, sobre a minha e a tua vida. Que Deus abençoe sua vida grandemente, que essa mensagem você possa levar no seu coração e você possa crer e saiba que os teus sonhos serão realizados no Senhor. Não perca a esperança, continue sonhando, continue recebendo revelação de Deus, continue confiando nas promessas de Deus, porque no seu tempo Deus vai honrar
a minha e a tua vida, e todos verão, né, a bênção do Senhor sendo derramada, né, de maneira sem medida sobre a minha e a tua vida, a minha e a tua casa. Deus nos abençoe grandemente. Eu louvo a Deus pela minha e a tua vida. Que Deus continue abençoando, que essa mensagem possa realmente trazer esperança para o meu e teu coração. Não perca o foco, creia no Senhor e sabe que o melhor de Deus em relação a minha e a tua vida está por vir. Graça e paz, que Deus vos abençoe grandemente. Fique com essa palavra, um grande abraço, né, no seu coração, e que Deus te abençoe. Amém.